Amém, irmão? Amém. Quem está feliz aí diz amém? Amém. Isso, glória a Deus pela sua vida de verdade. Hoje, Dia dos Pais, fiquei no meu coração, de fato, buscando encontrar uma palavra, mas a gente vai tentar compartilhar um pouco daquilo que a gente já vem falando, mas uma certeza que eu tenho no meu coração de verdade é que nós, nessa noite, a gente estamos tendo uma oportunidade de, nos deleitar no Senhor. Enquanto eu estava aqui no período da adoração embaixo, eu estava com acho que é uma inquietação no espírito, sabe? Quando você fica meio preocupado com a palavra, o Senhor falou, hoje não é noite de palavra. Hoje é noite de se deleitar em mim, aprende isso. Bom, toda reunião que você vier aqui para o meu Ivan Campinho, é claro que nós teremos uma palavra, a gente tem uma liturgia, a gente tem um cronograma, mas, irmão, a gente não vai engessar o que Deus está liberando aos nossos corações. Amém? Você entende isso? E isso também não quer dizer que a gente, por falar isso, que nós vamos nos deleitar do Senhor, que a gente vai ficar o culto todo cantando uma canção. Porque tem gente que canta e não se deleita. Tem gente que na palavra está se deleitando no Senhor. Então, qual é o meu convite para você? Vira uma chave interna, cala sua mente, Não fica preocupado com o dia de amanhã, não. A tua segunda-feira já está sob os cuidados do Senhor. Você pode dizer um amém para isso? A tua segunda-feira já está nos cuidados do Senhor. Isso precisa ser uma convicção no nosso coração para a gente começar, ou continuar, ou aprender a viver uma vida em paz. Porque, irmão, às vezes o que nos rouba a paz é ficar preocupado com aquilo que nós não temos controle. Irmão, se você não tem controle, resolvido já está. Se eu não tenho controle sobre isso, por que eu vou ficar me preocupando o tempo inteiro? Eu estou dizendo para o Senhor que, Senhor, eu acho que você errou, eu vou ter que dar meu jeito agora. Eu vou ter que fazer do meu jeito agora. E, a melhor coisa que eu tenho aprendido a fazer nos meus dias é entrar no lugar de descanso, mas não no lugar de preguiça. Você entende isso? Que a palavra fala, espera com paciência. Irmão, espera com paciência no Senhor. Espera, Ele está cuidando da tua vida. Ele está cuidando dos teus negócios. O Senhor está cuidando do teu casamento. O Senhor está cuidando de tudo, irmão. O Senhor, Ele não perde o controle. Essa é a maior convicção, a virada de chave que a gente tem que ter na nossa vida. A gente precisa quebrantar o nosso coração. A gente precisa se humilhar, ter humildade suficiente para saber que Deus está trabalhando em nós e saber que tudo precisa acontecer do jeito dele. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Amém, irmão? Você recebe isso? Por que, pastor, você está falando isso? Porque eu também sei que mais do que a gente ficar com a nossa expectativa num culto, numa reunião, a gente precisa ter a expectativa no que Deus vai liberar para a gente colocar em prática amanhã. Amém? Porque às vezes a gente bota tanta expectativa no culto que quando chega amanhã a gente já não tem mais nada dentro de nós. A expectativa ela não precisa estar apenas no culto, a expectativa tem que estar no encontro. Amém, irmão? A nossa expectativa tem que estar no encontro com o Senhor. A nossa expectativa não é cumprir uma agenda de estar no Ivan Campinho às 18h30. É estar com o Senhor às 18h30 aqui nesse lugar. Amém? Você entende isso de verdade? Então, pastor, por que você fala isso? Eu falo isso, irmão, porque muito mais do que ter as nossas orações ouvidas num domingo à noite, é a gente saber as decisões que a gente toma na segunda-feira de manhã, por causa do domingo à noite. Amém? Você entende isso? Então qual é o chamamento do Senhor para nós nessa hora? Sai da tua caixa, sai da tua formatação. Não fica pensando a vida do teu jeito, nas tuas óticas não, Dê oportunidade para o Senhor te mostrar o novo. Dê oportunidade para você enxergar uma janela de oportunidade que o Senhor está fazendo. Deixa Deus mostrar para você que naquilo que você não concorda é a chave necessária para você viver o novo. Amém? Você entende isso? Só que infelizmente, irmão, às vezes a gente vive muito fechado, a nossa vida tem que ser do nosso jeito. Irmão, não consigo entender pessoas que têm, eu já falei isso aqui. Não tem como de verdade, eu e você ficarmos presos na nossa personalidade por 10 anos, irmão. Irmão, a tua personalidade, o teu jeito de ser, está travando o que Deus está querendo fazer na tua vida. Amém, irmão?
Irmão, não é o diabo, eu preciso liberar isso, eu acho que eu vou falar isso todo culto. Irmão, não é o diabo que está travando a tua vida. É um espaço entre você e com você mesmo. Por que você tem certeza para falar isso, pastor? Porque o diabo está vencido. Não é porque você é bom, porque o Senhor Jesus venceu ele na cruz. Ponto final. A gente precisa andar na realidade de saber que a nossa luta é nós contra nós mesmos. É você contra a tua alma o tempo inteiro. É espírito e alma o tempo inteiro. Essa é a luta. A luta não é você ficar preocupado porque fizeram um despacho para você na encruzilhada da tua porta. Irmão, você já está guardado. Existe um sangue no umbral da tua porta. Dentro da tua casa, dentro de você já tem um sangue que o mal não te toca. O Senhor nos afirma isso. Então, em nome de Jesus, irmão, dá uma virada de chave na tua vida. Não fica me olhando com cara de crente, achando que, cara, é o Senhor que está falando. Não fica me olhando com uma cara de concordo ou não concordo. Cara, vamos só entrar no curso do Rio, submeter o que ele está fazendo e ficar disponível para ele fazer o que ele quer fazer. Amém? Você entende isso, irmão? Porque uma das coisas que eu tenho entendido no meu coração, isso não estava na pauta, mas às vezes, nós, quanto mais tempo de crente nós temos, mais difícil fica de Deus mexer em nós. Sabia disso, irmão? Por que a gente escuta, isso está na palavra, tem canções que dizem a melhor coisa, ou uma das melhores coisas que a gente gera no nosso coração é voltar às práticas das primeiras obras. Por quê? Porque você já tem muito tempo de crente. Você já aprendeu como as coisas funcionam dentro da igreja. Você já aprendeu como que as coisas funcionam com o Senhor na tua vida. Mas sabe o que eu tenho aprendido nesses dias, Anderson? Cara, eu tenho aprendido que para eu ler a Bíblia, eu preciso resetar o que eu já li da Bíblia. Irmão, não leia a Bíblia baseado no que o Senhor já te falou, porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. O mesmo texto que você leu ontem, se você lê hoje, ele corta de uma forma diferente. Só que, infelizmente, a gente tem umas concepções na nossa vida. Esse texto eu já até preguei. Não, esse texto... Cara, se a gente ler João 3,16, não tem como você não ser pego de dentro para fora. É o texto que todo mundo aprendeu na EBF. Amém, irmão? Você está comigo nisso? Então, o que eu e você precisamos fazer? Abrir a Bíblia e resetar a nossa mente. Falar, Senhor, o que você quer compartilhar comigo? A Bíblia, ela diz o que ela quer dizer. A Bíblia, ela diz o que o Senhor quer dizer para nós. E não aquilo que você quer ler. E não aquilo que você quer escutar. Amém, irmão? Então, o Senhor, nesses dias, Ele está cada vez mais pegando eu e você e falando, eu vou fazer do meu jeito. Senhor, mas e essa mexida aqui? E esse desconforto aqui? Sou eu fazendo do meu jeito. Irmão, de verdade, abra a Bíblia sem passado. Abra a Bíblia sem referência. Abra a Bíblia com expectativa do que o Senhor vai falar, do que o Senhor vai liberar. Cara, começa a ler os textos falando assim, cara, parece que eu nunca li esse texto, isso aqui estava aqui o tempo inteiro. Mas isso parte do nosso desejo de ler a Bíblia. Isso parte do nosso desejo de ouvir o Senhor. Isso parte do nosso desejo de ser transformado. Amém, irmão? Muito melhor do que vir à igreja e ser mais um crente, é a gente, de fato, ser homens e mulheres que se arrependem o tempo inteiro. Porque o que o Senhor não ignora é um coração contrito e quebrantado. O Senhor não ignora um coração contrito e quebrantado. Não é um teólogo cheio de filosofias. Não é um teólogo cheio de ciência. Não é um líder maduro, cheio de experiência. Irmão, a experiência nos atrapalha. A gente precisa entender que Deus é um Deus que não muda, mas se movimenta. Às vezes a gente tem 10 anos de crente, a gente sempre viu Deus fazer desse jeito, a partir dos nossos pais, da igreja que a gente veio, da forma que o pastor que a gente congregava falava, e Deus está falando assim, eu quero fazer de novo, tudo novo. Eu quero de fato te inserir numa nova estação, e você está preso nos mesmos lugares. E você está preso nos mesmos lugares. Irmão, se abra para o novo, cara. Pega a Bíblia e debruça nela com expectativa do que Deus vai liberar para você. Porque, irmão, de verdade, mais importante do que tudo que eu posso falar é o Senhor abrir a sua boca no sussurro da voz dele e liberar um comando para mim e para você. Cara, isso é mais importante do que tudo, cara. Isso é mais importante do que tudo. Sabe por que eu te falo isso? Irmão, porque eu não tenho nem ciência, nem condições de estar à frente de uma igreja, muito menos de pregar todo domingo. Eu não tenho. Mas sabe o que tem acalmado o meu coração? Não é a partir da tua palavra, é a partir da minha.
Não é a partir do teu esboço, é a partir do que eu falo. Cara, isso tem me colocado num lugar de segurança tão grande. Isso tem me colocado num lugar de tranquilidade, cara, de descanso, de paz. Não é a partir do que o Saulo está falando. Não é a partir do que eu escrevi aqui. Não, é a partir do que o Senhor vai liberar. E o Senhor está aqui para liberar coisas ao teu coração. E o Senhor está aqui disponível, a voz do Senhor. Lembra que nós ministramos domingo passado? Cara, a voz que quebra cedros. Cara, a voz do Senhor está disponível para nós. Amém, irmão? Amém? Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Você pode fechar os seus olhos, cara. Você pode gerar expectativa no teu coração para que o Senhor vai liberar. Cara, não coloque expectativa no homem. Não coloque expectativa na liturgia. Coloque expectativa no Senhor. E Ele está aqui, cara. Ele está aqui, irmão. Sim, é o meu maior valor. Isso, irmão. Então só desprende um pouco aí, irmão. Fica leve nessa noite, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. É o meu maior. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diz, irmão. Sim, sim. Atrai o meu coração. Aleluia. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 39. Uma das coisas que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, e são passagens como essa, a gente leu Daniel, estamos lendo agora sobre José, tenho meditado também a respeito de Davi, são homens se movendo fora da sua realidade habitual, são homens se movendo numa nova estatura, numa nova dimensão, são homens se movendo a partir daquilo que Deus fala a respeito deles, e não a respeito do que seu próprio pai disse, a respeito de que seus amigos disseram, porque, irmão, eu tenho certeza que seja por bullying ou seja de fato por maldade, cara, pessoas disseram coisas a nosso respeito, pessoas falaram que a gente não seria capaz, pessoas falaram que a gente seria ruim, que a gente não ia dar certo em nada, pessoas falaram, alguns brincando, outros com maldade, outros no bullying, hoje não pode mais bullying, mas de verdade, irmão, a gente precisa se ater aquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Cara, eu fico vendo esses homens de Deus, cara, Daniel, cara, José, Davi, cara, o que esses caras aqui fizeram, irmão? Abraão, a gente vai ler e vamos fazer um comparativo aqui nessa noite a respeito de gerações, porque mais importante do que o Senhor, do que você achar que o Senhor tem algo específico para a tua vida, o Senhor tem algo específico para a tua linhagem. Amém, irmão? Porque seria muito egoísmo da nossa parte achar que o Senhor tem algo só para mim. Irmão, é a partir de você que Deus tem. Então Deus tem algo para você, para isso atingir tua esposa, teus filhos, teus netos. Deus tem algo para você porque já começou no teu pai, no teu avô. Amém? Você recebe isso? Então o que eu quero compartilhar nessa noite? Principalmente porque hoje é dia dos pais. Principalmente porque hoje é ceia. Irmãos, nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos duas formas de enxergar a vida. Ou nós estamos como continuantes, continuando algo que o Senhor já começou no nosso Pai,
ou o Senhor, nessa noite, está te levantando como um patriarca. Você não disse amém. Irmão, talvez você não tenha tido uma criação com um pai que era cristão, com um pai maravilhoso. Talvez você ainda não o conhece, nunca o conheceu, não teve oportunidade. O Senhor nessa noite te levanta para ser um Abraão. Amém, irmão? Você entende isso? Abraão foi o pai da fé. Um cara que tinha um pai que não fazia as coisas que o Senhor esperava. Cara, o pai de Abraão era Terá. Cara, o cara que olhava as estrelas, totalmente idólatra. Cara, e mesmo assim, um cara que não tinha pai dentro dos princípios que se achava certo, foi o pai da fé. Não, você acha mesmo que a sua vida foi fadada a dar errado? Você acha mesmo que a sua vida foi fadada a ser só mais uma? Irmão, independente da tua realidade, você está sendo chamado para ser como um José do Egito, continuante de algo, ou um Abraão, um patriarca de algo. Aquilo que Deus não está continuando na tua geração, Ele vai iniciar a partir de você. Amém, irmão? Você recebe isso? Cara, não, mas Deus, Ele não tem como pegar como referência o meu pai. Meu pai, infelizmente, era um cara dado ao álcool. Meu pai era mulherengo, meu pai era isso, era aquilo outro, não tem problema. Abraça a identidade de Abraão. Traz isso para você e fala, o Senhor vai começar a partir de mim. Se a história estava ruim até agora, não tem problema, eu já entendi. E se eu entendi, Deus vai me usar para restaurar todas as coisas, para remir todas as coisas. E o mais lindo é que Abraão, quando ele recebe esse encargo, a palavra fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, você sabia que eu sou bendito por causa de Abraão? Você sabia que eu sou bendito por causa de um cara que não tinha pai segundo os preceitos bíblicos? Amém, irmão? Eu sou bendito por causa de um cara que não tinha um pai que era segundo os meus acordos como cristão. Bom, não sei como foi seu pai, mas isso não é um fator limitante para você não viver tudo que você precisa viver. Amém, irmão? Por favor, vou falar de novo, você é uma igreja evangélica, muito prazer, glória a Deus, aleluia e amém, é liberado. Tá? Fica à vontade para abrir sua boca. Amém, irmão? Então vamos lá, amém, irmão? Glória a Deus, isso, meu Deus. Então vamos ler o texto. Vamos começar falando sobre José. José, versículo 1 de Gênesis 39. Foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Repita comigo, que veio a ser homem próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, repita comigo, vendo Potifar que o Senhor era com ele, pode continuar, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Bom, vamos lá, eu não ia parar aqui não, mas você consegue entender que se o Senhor for com você, tudo o que você fizer prospera? Irmão, isso não quer dizer que se você não estudou em Harvard, as coisas vão dar errado. Isso não quer dizer que se você não fez a mestrado em teologia em tal lugar, o que eu preciso, pastor? Que Deus esteja comigo. O mais engraçado, José, ele veio a ser homem próspero, Gabriel. Ele não era. Por que ele não era, pastor? Cara, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Que prosperidade tinha naquele contexto? Cara, mas ele de alguma forma conseguiu atrair graça e favor de Deus. Cara, você consegue pegar isso no teu espírito? Irmão, hoje, dia dos pais, a Monique abriu lendo Romanos 8. Cara, o espírito de adoção de Deus veio sobre nós. Irmãos, nós não éramos nem povo, a gente não era nada, a gente estava perdido nesse mundão. O Senhor veio com seu favor e graça sobre nós e falou, agora você é meu filho. Você estava desamparado, perdido no mundo, e agora Deus falou assim, ó, você é meu. Irmão, você consegue entender o peso que isso tem? Irmão, isso tem uma porção, isso tem um peso, isso tem uma medida que faz com que eu e você não sejamos normais. Normais em que sentido, pastor? Igual José. Um homem que, quando tudo estava dando errado, ele era o cara que geria as finanças do lugar. Ele era o cara que, mano, agora lascou, chama José. Ah, não vai dar em nada, José. A gente vai continuar lendo o texto, eu acho. José foi o homem que, mesmo na prisão,
ele entendeu que ali ele seria a voz de Deus. Irmão, olha para a tua realidade. Vê se eu e você não temos vivido algumas coisas difíceis e a gente está tendo a oportunidade de se portar como José ou como mais um dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Irmão, José dentro de um cárcere. José dentro de um cárcere. Ele achou graça aos olhos dos homens que estavam ali. Por quê, pastor? Porque ele veio a ser próspero. E tudo o que ele fazia, o Senhor era com ele. Irmão, entenda de uma vez por todas, tudo que você fizer, o Senhor é contigo. Pastor, onde eu colocar a mão vai prosperar? Sim. Pastor, eu acho que você está um pouco enganado. Não. A não ser que a palavra minta. Não estou falando a partir da minha ótica, eu estou falando o que está escrito aqui. A gente precisa andar numa realidade no que está escrito, irmão. Se está escrito, traz como verdade, caminha com os olhos da fé. E caminha numa medida que não é natural, e caminha numa medida que não é humana. Irmão, de tanto nós fazermos o ordinário, Deus vem com o extraordinário sobre nós. Irmão, esteja disponível para fazer o ordinário todos os dias. Achar graça e favor diante de Deus e dos homens. Quebrantar o teu coração, sendo contrito e quebrantado, para achar favor diante de Deus. Cara, e deixa o resto que Deus vai operar. Cara, se você não for o fator limitante, porque nós que somos os fatores limitantes, não é o diabo, não é a tua criação, não é a tua forma de falar errado. Não, somos nós mesmos, é a nossa forma de enxergar a vida. Amém? Você entende isso? Porque eu acho lindo quando a gente vê aquela irmã do coque que aprendeu a ler a partir da Bíblia. Ela só sabe 4 versículos e quando ela abre a boca, irmão, quem aqui já recebeu profecia de uma irmã dessa? Uma irmãzinha do coque que fala meio errado. Irmão, ela achou graça diante de Deus e dos homens. Ela simplesmente não era próspera, mas veio a ser. A gente precisa entender também o conceito de prosperidade. E ela teve tanta graça sobre si que tudo que ela fazia prosperava, dava certo. Era igual José. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu e você somos esses, irmãos. Eu e você somos esses. Nós podemos ser, se a gente quiser, tiver disposição de encarar essa jornada, essa janela de oportunidade de ser como José. Pastor, eu não era próspero, até hoje a minha vida deu tudo errado. O Senhor está falando, eu posso mudar isso. Eu não alcancei grandes coisas, eu posso mudar isso. Pastor, eu estou dentro de um cárcere, eu posso mudar isso. Porque, irmão, tudo que está acontecendo na tua vida foi com a permissão do Senhor. Pastor, eu estou vivendo um aperto danado. O Senhor é com você, você veio a ser próspero, e tudo que você fizer vai prosperar. Amém, irmão? Por que isso, pastor? Porque você achou graça e favor diante de Deus e dos homens. Foi isso que aconteceu com José. Amém? Você está entendendo isso? Então, quando a gente lê esse texto, e a gente daqui a pouco vai fazer uma conexão com Gênesis 33, mas vamos continuar aqui. Parei no versículo 3, versículo 4. Logrou José mercê perante ele, graça, a quem servia, e ele pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Irmão, o lugar que você está ruim, o lugar que você vive está difícil. Irmão, por amor a você, o Senhor muda. Porque, irmão, o lugar não é abençoado pelo lugar, o lugar se torna abençoado por quem está lá. Irmão, teu casamento está um pé de guerra, se porta como José. Por amor a você, o Senhor vai transformar todo mal em bem. Ah, mas eu estou vivendo uma situação muito difícil no meu trabalho. Irmão, abra a sua boca, comece a declarar as verdades do céu. Vai virar o melhor ambiente. Todo mundo vai querer estar perto de você. As suas promoções não serão pelo seu currículo, serão pelo ambiente que você gera. As pessoas vão querer estar perto de você. Teu chefe vai falar, cara, eu vou para tal lugar, eu preciso levar esse cara, porque, cara, ele resolve tudo. Ele está achando que são coisas naturais, só você sabe. Cara, eu sou como José. Eu não era próspero não, mas o Senhor me veio fazer a ser. E tudo que eu faço agora dá certo. Por quê? Porque o Senhor achou graça. Irmão, por amor a você, o Senhor vai te colocar em lugares, em níveis que nem você imaginava. Amém, irmão? Você entende isso? Hoje, como Dia dos Pais, eu quero falar de uma forma como um pai. Porque, irmão, às vezes você pode achar, não, mas eu não tenho pai, passei um dia, foi um dia até difícil, mas todo mundo é filho. Você pode talvez não ser pai, não ter filho, mas filho você é de alguém. Não, pastor, mas eu não conheço, hoje Deus está
está aqui para te dizer, você é o meu filho. Antes de qualquer coisa, eu te adotei. Você precisa entender, irmãos, que antes de eu ser filho do Nelson, o Nelson não me deu muitos acessos. Mas agora o meu pai, Deus, meu amigo. Irmão, mais importante, eu sei, é muito importante ter um pai humano. É muito importante ter um pai biológico. Mas, irmão, saia daqui sabendo que você tem um pai geracional. Saia daqui sabendo que você tem um pai que cuidou, que te gerou. Saia daqui sabendo que você tem um pai, cara, que cuida de toda a sua vida, todos os seus dias. Nada que você fez passou em branco, passou batido. Sabe, imagina aquele filho que no dia da formatura, cara, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui para ver. Cara, o Senhor estava lá. Cara, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui para ver esse meu alcance. O Senhor estava lá. Irmão, o Senhor, Ele nunca te desamparou. E Ele está aqui para dizer, cara, você é meu filho, você é minha filha amada. Eu estou aqui para continuar cuidando de você e te relembrar isso. A tua vida não é o que te disseram, a tua vida é o que eu disse. Amém, irmão? Assim diz o Senhor para você. Então, eu e você, nessa noite, a gente precisa de fato saber aqui, assim como José, existe históricos ruins de vida, descendências, gerações, mas o que baliza a nossa vida não são os históricos, o que baliza a tua vida não é o teu diagnóstico, o que baliza a tua vida não é a ciência, o que baliza a tua vida é a palavra de Deus. O que baliza a tua vida é a voz do Senhor. Cara, isso precisa estar latente no nosso coração. Cara, se a gente andar nessa realidade, nós seremos aqueles homens e mulheres que vamos andar mais pomposos na rua. Sabendo que, cara, não tem dia ruim, mano. Não tem dia difícil. Por quê? Cara, Deus está comigo. A palavra de Deus me afirmou quem eu sou. Não tem como, irmão, você ter isso claro na tua mente e você acordar desanimado. Irmão, se você acordar desanimado, cara, pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus e quebra essas setas do diabo. Por quê? Você é filho amado, irmão. Você tem um pai que cuida de você. Como é que você está achando que a tua vida, minha vida está muito ruim, cara? Você tem um pai desse com você, mesmo assim você ainda está frustrado, cansado de alguma coisa? Seus históricos não te definem. Teu diploma também não te coloca em grandes lugares. Agora a palavra do Senhor, ela te insere em lugares inimagináveis. Agora Deus, essa palavra aqui, cara, ela faz coisas. Ela faz o cego enxergar. Ela faz o sem currículo entrar numa grande empresa. Ela faz aquele homem que tinha um diagnóstico de câncer ser curado. Irmão, por que eu estou te falando isso? Cara, eu tenho alguns históricos na minha vida que eu fico olhando. Cara, para que aconteceu isso tudo? Para que aconteceu isso tudo? Cara, meu pai é um pai maravilhoso. Por que uma filha com câncer durante quase 30 anos da vida dela? Por que isso tudo? É para isso gerar testemunho. É para isso lapidar a tua fé. É para isso te colocar no novo nível. Irmão, seus históricos ruins não te matam. Seus históricos ruins te fortificam. Por quê? Porque você não está sozinho. O Senhor é teu Deus. O Senhor é teu guia. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é a tua bandeira. Ele é o teu guardião. Ele é a tua sentinela. Você está passando por coisas difíceis, irmão. Levanta a tua mão. Adora ao Senhor. Ele é que cuida de você. Cara, a tua vida, ela não é baseada em resultados humanos. Cara, glória a Deus, você está num bom emprego. Cara, mas isso é muito pouco. Glória a Deus, porque você tem a presença do Senhor todos os dias. Glória a Deus, porque mesmo na prisão, você abre a tua boca e Deus vem. Assim como foi com José, irmão. Amém, irmão? Você está pegando isso? Cara, eu e você, de verdade, a gente precisa saber, como diz em Mateus 16, 18. O Senhor, Ele nos promete que as portas do inferno não vão se levantar As portas do inferno não se levantam contra eu e você, irmão. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja quando você é a igreja. Juntos, as portas do inferno não se levantam contra nós. Pastor, mas elas levantaram, mas elas já estão vencidas. Pastor, elas não podem levantar. Elas podem levantar, mas elas vão cair. Amém, irmão? Você recebe isso? As portas do inferno, elas não vão se levantar contra eu e você. Pastor, então o que eu preciso ser cada vez mais? Igreja. Tenha uma mente coletiva. Saia do lugar de viver a sua vida. Não seja egoísta. Irmão, eu amo ver texto de José. E a gente vai, não vou adiantar, vou dar spoiler não. Vamos continuar aqui. Eu acho que eu parei no versículo, vamos ler no 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor
pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes de mão dela, saiu fugindo para fora. Bom, vamos parar por aqui. Duas coisas eu quero compartilhar nesse trecho muito conhecido. Primeiro, nenhum homem cai. Eu, você, a gente não cai do nada. A gente vem caindo. Você consegue entender isso? Deixa eu repetir. Ah, eu caí em tal pecado. Não, você não caiu em tal pecado. Você foi caindo e agora você foi exposto. Você consegue entender isso no teu coração? Por quê, pastor? Aqui a mulher, ela não simplesmente apareceu um dia, seria muito fácil. Para Potifar, para José. E aí, vamos? Vamos. Tem criança hoje, as crianças voltaram, não posso. A mulher ia todos os dias falando, e José sempre firme. Bom, aprenda uma coisa no teu coração. Ah, mas vamos falar de outras coisas, por exemplo. Ah, mas como que eu vivo igreja? Você não se desanimou com a igreja por causa de uma coisa. Você foi caindo aos poucos. Você foi dando ouvido a algumas conversas. Você foi sentando em algumas mesas. Não vem falar que você caiu do nada não, porque ninguém cai do nada, irmão. O único que caiu do nada foi o diabo. Ele caiu, pronto, acabou. Agora eu e você, eu estou desanimado com a igreja. Não foi por causa de uma coisa. Você foi alimentando várias coisinhas no teu coração. E você não teve humildade suficiente para expor o teu coração à mesa, para homens mais maduros e falar: isso aqui está no meu coração. E eu não quero cair lá na frente. E eu não quero me desviar da igreja. E eu não quero deixar de congregar, deixar de ser família. Mas infelizmente, às vezes, nós não temos humildade de saber o que está pela frente. A humildade de falar: cara, se eu continuar desse jeito vai dar ruim. Se eu continuar desse jeito... Então você consegue entender isso? Nenhum homem cai do nada, irmão. Aquele escândalo que você viu, cara, já estava acontecendo há muito tempo. Não, aconteceu isso com tal igreja. Já vinha acontecendo há um bom tempo. Aconteceu com fulano de tal. Agora ele só foi exposto. E o outro ponto desse texto, José, ele tinha a diligência e a disciplina de saber que aquilo que ele fazia, a forma que ele se movia, não era pelos homens, era pelo Senhor. Porque a gente vê no versículo aqui, ó: faria eu tamanha coisa contra o meu Deus? Irmão, eu já aprendi essa frase, eu não lembro de quem eu vi. Eu sou fiel a Monique porque eu sou fiel ao Senhor. Não é porque eu sou fiel a Monique. Você consegue entender porque todo casamento tem uma oração pelas alianças e a gente traz o Senhor para dentro da relação? Porque antes de eu ser fiel a Monique, eu sou fiel a Deus. Irmão, antes de você ser fiel ao teu marido, você precisa ser fiel ao Senhor. Porque nenhuma fidelidade humana vai conseguir conter ou vai conseguir ser maior do que a fidelidade a Deus. Então, como que eu honro a minha esposa? Amando a Deus mais do que tudo. Sendo fiel a Deus mais do que tudo. É por isso que José conseguiu resistir. Porque ele falou: faria eu tamanha coisa contra Potifar? Faria eu tamanha coisa contra o meu Deus? Contra Potifar talvez ele faria, irmão. Irmão, ele é homem. Foi homem como eu e você. Amém? Você está entendendo isso? A gente não vai poder abrir um pouco a conversa, mas eu tinha outras coisas para falar. Eu esqueci que as crianças iam estar aqui. Mas, eu e você precisamos estabelecer a nossa fidelidade, cara, cada vez mais ao Senhor. A gente precisa se apegar à palavra de Deus. E não é uma igreja, não é um pastor, é ao Senhor. E sendo ao Senhor, nós somos fiéis a uma igreja. Nós somos submissos a um pastor. Nós somos submissos à nossa esposa. Por quê? Porque nós somos fiéis ao Senhor. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, eu e você precisamos, de verdade, entrar numa estação de saber que Deus está nos separando para entrar num novo lugar. Minha vida está muito difícil, pastor. Os meus cenários estão terríveis. Sabe qual um histórico, cara, que também a gente pode relembrar na palavra,
que pode ser um pouco parecido conosco. Você deve se lembrar da prostituta da Raabe. Você deve se lembrar das parteiras do Egito. Irmãos, nenhum esforço de Satanás tem poder para abalar a promessa divina de redimir o mundo por meio de um Salvador. A terra está vivendo caos, é o Senhor que está abalando, não é o diabo. A minha casa está o caos, é o Senhor que está chacoalhando, não é o diabo. Cara, a igreja viveu é o Senhor chacoalhando, não é o diabo. Irmão, o Senhor está nos chacoalhando. A gente precisa entrar nessa janela de oportunidade e entender o que Ele está fazendo na nossa vida. Irmão, a primeira coisa que, se existe um terremoto na Indonésia, seja no país que for tecnológico, sabe o que eles têm? Tremeu, chacoalhou. Sabe o que os prédios fazem, Gabriel? Eles têm uma mola embaixo que eles deixam chacoalhar. Irmão, o Senhor está te chacoalhando, fica duro não, tu vai quebrar. O Senhor está te chacoalhando, está mexendo contigo, deixa Deus fazer, cara. Cara, deixa Deus mexer com você. Aproveita a tecnologia, como diz aquela frase, a vida imita a arte imita a vida. Irmão, se Deus está te chacoalhando, deixa balançar. O Senhor já colocou um sistema aí dentro que te permite suportar as pressões. O Senhor já botou um sistema aí dentro que te permite suportar esses balanços. Qual é o nome que tem? Não, tem um nome, o negócio de terremoto. Eu só estou ouvindo, já. Não estou entendendo nada que vocês estão falando. Então, a ameaça de Faraó. Sabe quando o povo saiu do Egito? Cara, imagina você saindo do Egito, o Senhor está te libertando de um lugar de escravidão. O Senhor está te libertando, está te colocando a janela de oportunidade, te inserindo num novo lugar. Você olha para trás. Cara, tem um exército de Faraó vindo com vários cavalos. Cara, e como um filme, eu fico imaginando se são vários cavalos vindo, se era mar, era areia. Eu fico imaginando aquelas areias levantando assim, sabe, mano? Cavalo galopando e as areias. Eu olhando para trás, eu vendo aquilo, e o Senhor falando, toca no mar, faz algo que ninguém imagina e entra. Cara, e você entra. Aí você pode pensar, esse é o lugar mais inseguro da terra. Para quem está debaixo da palavra, é o lugar mais seguro da terra. Entrou, caminhou no meio do mar. E sabe o que o Senhor fez depois? Ele fechou o mar e matou todos. Irmão, nada do que o Senhor está fazendo na tua vida é para te trazer morte, é para te guardar. Entrar no mar aberto pode ser perigoso para você, mas é a tua maior válvula de segurança. O Senhor está falando, cara, começa a dar passos que você não tinha medida para dar. Começa a fazer coisas que você não sabia que deveria fazer. Quando você entra, lá é a tua válvula de escape. Cara, o povo entrou, ele estava querendo ser liberto. Quando eles entraram, o Senhor foi, fechou e matou todo mundo. Irmão, nada do que o diabo pode fazer tem mais poder do que a palavra que o Senhor deu sobre mim e sobre você, para a gente remir o mundo. Sobre você tem o poder de remir o mundo. E onde começa o mundo, pastor? Na tua família. Você é o salvador da sua família. Então está tudo muito difícil. Irmão, o Senhor está abrindo o mar para você. Pastor, é um terremoto, é muito difícil. Ele botou o sistema aí dentro para você suportar as pressões. Dá o passo e entra. Quando você entrar, aquilo que parecia morte está gerando vida para você. Aquilo que parecia morte está gerando segurança para você. Não, pastor, mas não era para eu fazer isso. Não, cara, Deus está mandando você fazer. Deus, Ele não vai se enquadrar na tua forma de pensar. Mas eu penso desse jeito. Cara, Deus já está esperando que você deixe de ser só um bom marido. Deus não quer que você, hoje no Dia dos Pais, seja só um bom pai. Irmão, ser um bom pai é muito pouco. Deus está querendo que você seja um marido de destino. Seja um pai de destino. Porque coisas boas dentro de nós, irmão, o macumbeiro também tem. O maçom também tem. O de outra religião também tem. Mas nós que temos Cristo, a gente tem destino, palavra de governo, proteção e provisão dentro de nós. Então, irmão, começa a entrar nessa realidade. Não fica na realidade de, mas eu... Irmão, você tem o poder de mudar a realidade. Dentro de você tem destino. Deixa de ser um homem pacato. Deixa de ser um homem pacato. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente vai ler alguns textos aqui agora. Caramba, o relógio correu pra caramba. Gênesis 33. Vamos ler só alguns versículos.
levantando Jacó os olhos, viu que Esaú aproximava-se, e com ele 400 homens. Você sabe quem é Jacó, né? Pai de José, ok? Estão pegando aí a conexão? Então passou os filhos de Lia a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Deixa eu te explicar isso aqui. Na minha mente, na minha imaginação, sabe o que foi isso aqui? Jacó entendeu que era tempo de reatar, era tempo de fazer paz com Esaú, era tempo de pedir perdão. Só que, irmão, imagina você vendo um homem que você vai pedir perdão, vindo contra você com 400 homens. Esse cara está querendo paz? Sim ou não? Mano, esse cara quer guerra e vai me destroçar. Você consegue entender por que ele consegue, por que ele bota um grupo da família dele ali, outro grupo ali, outro grupo lá atrás, e ele vai adiante? É como se ele dissesse assim, ó, eu estou indo lá, se der ruim, vocês correm. Se ele me matar, se ele tirar a espada para mim. Só que, irmão, lá atrás estava Raquel e José. Lá atrás estava Raquel e José. Pastor, o que você está querendo dizer? Irmãos, nós como pais, homens de Deus, a gente não tem que se garantir naquilo que a gente fala. A gente tem que se garantir no nosso comportamento. Os nossos filhos, o Senhor, a sua igreja, ela não está olhando o que você fala, o que você prega, ela está olhando o seu comportamento. José, ele estava lá atrás, só vendo o que o pai dele ia fazer. Ele olhando. Cara, sabe o que Jacó fez? Mesmo ele tendo errado. Vamos ler o texto. Então, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro. Versículo 3. Ele mesmo, Jacó, adiantou-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Já fala de humilhação, humildade. Até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Dali, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são? Aqui o texto continua dizendo. Bom, você consegue perceber, a gente, um domingo ou dois atrás, falamos sobre o comandante do rei do exército da Síria, certo? Tinha um Jordão aberto. Quantos mergulhos o comandante do exército deu? Aqui, a gente vê no texto, que Jacó se ajoelhou também quantas vezes? Irmão, a humildade e a humilhação, ela não é um momento, ela é a vida inteira. 7. Cara, se a gente fosse falar o que é o 7 na Bíblia, a gente não vai se ater isso. Mas, cara, o comandante do exército do rei da Síria mergulha 7 vezes, humildade, o Senhor querendo quebrar o orgulho dele. Esse cara aqui, Jacó, sabendo que errou muito, errou feio com seu irmão, querendo pedir perdão, antes disso, ele se humilha 7 vezes. Cara, eu não sei como tem sido a sua vida, não sei quais erros você fez, não sei qual é a sua pegada. Você está esperando o quê para começar a quebrantar o teu coração e se humilhar diante daquilo que o Senhor está fazendo? Porque, irmão, quando ele faz isso, o próprio Senhor quebra o coração de Esaú. E quando ele vê ele se humilhando, fala, cara, eu preciso abraçar esse cara e ficar beijando e chorando ele aqui o tempo inteiro. Irmão, o que o Senhor está querendo fazer na sua vida, seja nas relações, seja nas finanças, seja na tua empresa, seja na tua igreja, é a partir do teu posicionamento, do teu quebrantamento, da tua humilhação. Amém, irmão? Quanto mais humilde você for a partir daquilo que você tem, mesmo você tendo muita coisa, sabendo muita coisa, o Senhor vai te colocar, vai te fazer ser grande. Amém, irmão? Você entende isso? Então, quando a gente vê esse texto aqui, voltando lá para José, e eu vou ter que pular, não vai dar para ler outros textos. José foi vendido por quem, irmãos? Vamos lá, de novo. José foi vendido pelos seus irmãos. Cara, José era muito espiritual. Cara, José era o cara. Não tem como, pastor, me comparar a ele. Não tem como. Você sabe por que José, eu acho que é no capítulo 45, aceita seus irmãos de volta, se bota para eles e fala, eu vim adiante de vocês? Porque ele aprendeu com o pai dele primeiro. É por isso que José pediu perdão ou perdoou seus irmãos. Por quê, pastor? Porque ele viu Jacó pedindo perdão a Esaú.
Bom, a nossa vida não vai ser baseada por aquilo que a gente fala, é baseada pelos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos e posicionamentos vão ensinar muito mais do que um discurso preparado, do que um esboço pronto, do que uma oratória bonita. Cara, o Senhor não está preocupado com oratória, Ele está preocupado com o seu coração. O Senhor está falando, cara, qual é o teu posicionamento para essa hora? Qual é a resposta que você vai dar para essa hora? Qual o comportamento que você está dando para os seus irmãos nessa hora? Para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos? Porque, irmão, a gente falar sobre perdão é muito fácil, agora a gente perdoar. Amém? Bom, falar aqui que tem que perdoar, e você? 70 vezes 7, não é só 7. Aí já começou a ficar difícil. Mas o que o Senhor está esperando de nós? Que eu e você sejamos homens que não apenas falem, mas que se comportem como. Se não, irmão, é melhor rasgar a Bíblia. Não, pastor, mas perdoar é muito difícil, você não sabe o que fizeram comigo. Eu acho que a gente também não sabe o que fizeram com José, né? Eu acho que a gente não sabe o que Jacó fez com Esaú, né? A gente não sabe. Bom, fizeram coisas terríveis, mas mesmo assim eles estavam abertos para perdoar. Amém, irmão? Amém? Então, pastor, o que você está querendo dizer? Eu e você temos uma chave. Eu e você estamos com uma janela de oportunidade aberta. Eu e você estamos com acesso do céu liberado. Cabe eu e você termos disposição para encarar isso. Pastor, vai ser fácil? De forma alguma, vai ser muito difícil. Eu não consigo imaginar José, cara, assim que foi mandado para a prisão, sorrindo. Eu não consigo imaginar. Mas eu consigo imaginar ele tendo contentamento. Eu consigo imaginar ele tendo esperança no Senhor. Eu consigo imaginar ele sabendo que, cara, se o Senhor me colocou aqui, é para a vontade dele. Irmão, sabe as dificuldades que você está passando? José só entrou no lugar que ele precisou entrar porque ele foi para a prisão. Na prisão ele conseguiu ter um acesso com o chefe ali, com o carcereiro, para começar revelações. Irmão, a dificuldade que você está passando é a porta de entrada no novo nível que o Senhor quer te inserir. Eu estou passando um tempo muito difícil. Não queira sair do tempo difícil. Permanece no tempo difícil. Irmão, o deserto é a melhor escola de Deus. O povo não saiu da escravidão quando saiu do Egito. O povo saiu da escravidão quando venceu o deserto. Agora eu não sou mais do mundo, mas às vezes é escravo. Deus está te inserindo no deserto para você ser liberto de verdade. Deus está te inserindo na vida de igreja para você ser liberto de verdade. Não, mas eu já sou crente. Beleza, é crente, mas talvez ainda não seja filho. Hoje é dia dos pais. Eu fiquei pensando nessa tarde, tem crente que falta o culto de domingo no dia dos pais. Mas se Deus é meu pai, eu não vou estar aqui? Amém, irmão? Você entende isso? Deus é nosso pai, irmão. A gente tem que estar aqui mesmo. Mas churrasco com a minha família. Pode ter todo domingo. Se alguém quiser fazer churrasco todo domingo, a gente está aí. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, pastor, aonde você quer chegar? Para a gente caminhar para o encerramento, infelizmente. Existem bons homens, existem homens que se converteram, existem bons pais, existem pais que de fato ensinam boas coisas aos seus filhos, mas existe um tempo de ruptura. Existe um tempo de transição. Existe um tempo de baixa na nossa vida. E eu vou te falar, irmão, esse tempo pode ser hoje. Esse tempo é o agora. O que, pastor? Do que você está falando? A ruptura que o Senhor está querendo fazer de você com o homem do passado, com o homem que pode ir para o futuro. Existe uma ruptura. Vai precisar haver uma ruptura. Não vai poder ser do mesmo jeito. Você vai precisar se abrir para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você vai precisar ter disposição de falar, Senhor, pode fazer a cirurgia. Senhor, pode entrar com o bisturi. Senhor, pode mexer comigo. Irmão, ser vendido pelos irmãos. Ser vendido pelos irmãos. Eu não sei qual tipo de afronta você tem vivido internamente, dentro do teu trabalho, dentro da tua esposa, mas, irmão, é tempo de ruptura. As pressões que você tem passado é a oportunidade certa para você viver um tempo de ruptura. Isso acontece para todos. Chega um tempo, uma estação, que Deus entra e faz algumas promessas, alguns convites que mudam toda uma geração. Cara, o Senhor está te chamando para ser um libertador. Cara, o Senhor está te chamando para ser um patriarca. O Senhor está te chamando para fazer a diferença na tua geração. Mas, irmão, não vai ser do seu jeito. Irmão, você não vai frutificar, você não vai gerar a partir da tua força. Irmão, uma das coisas mais lindas que a gente pode começar a observar é a maternidade. Como é que a gente acha que nós somos aptos a gerar alguma coisa? Cara, é o Senhor que faz.
a sua esposa ter gerado um filho, foi o Senhor que fez. O que o Senhor está querendo fazer na tua vida, é Ele que faz também. A mesma forma que é tão difícil um ser gerado dentro da barriga de uma mulher, também é muito difícil você ser gerado ou você desabrochar para a vida. Por quê, pastor? Porque talvez você seja filho de escravo. Porque talvez você tenha sido vendido pelos teus irmãos. Talvez o teu histórico tenha sido terrível. Talvez a tua mente seja uma mente que vive em ansiedade e depressão. Talvez você seja um homem ou uma mulher que, cara, não foi contado entre aqueles que poderiam ser alguma coisa. Mas o Senhor está falando, quem gera sou eu. O Senhor está falando, quem faz a vida desabrochar sou eu. Quem faz o teu negócio andar para frente sou eu. Quem faz você ser como um escravo, cair no palácio de Potifar, sou eu. Pastor, mas ele era escravo. Escravo na melhor casa possível, irmão. Pastor, mas ele foi preso. Preso, mas revelava sonho. Irmão, você precisa enxergar na tua vida as tuas dificuldades. Dentro de cada dificuldade tem uma provisão. Dentro de cada dificuldade tem um propósito. Dentro de cada dificuldade tem um recurso. Ah, mas eu não consigo fazer tal coisa. Mas eu fiquei preso em tal coisa. Mas eu isso e aquilo outro. Cara, Deus vai e mostra uma saída, mostra uma porta. Deus vai e faz de outro jeito. Deus vai e mostra que você era um homem ou uma mulher que nem você sabia que era. Amém, irmão? Você está recebendo isso em nome de Jesus? Cara, você não é o teu CPF, irmão. Você não é o teu sobrenome. Cara, você não é o que o teu pai foi. Você não é o que a frustração e o desânimo te gerou. Cara, você é o que a palavra te afirma. Você é o que a voz de Deus diz que você é. Sabe o que a voz de Deus disse para Josué? E veio, a partir de agora, ser próspero. E tudo o que ele fazia dava certo. E achou José graça aos olhos de Deus. Cara, você consegue enxergar isso? Irmão, por que eu e você não podemos ser esse homem e essa mulher que vai viver um romper na nossa vida? Esse romper vem com uma ruptura. Irmão, deixa o velho para trás. Deixa a tua forma de pensar para trás. Deixa o homem velho para trás. Como eu tenho falado, o novo nascimento é um momento, mas crescer como novo homem é todo dia. O meu filho nasceu no dia 10 de abril de 2023, mas agora crescer é desde lá. Irmão, sabe o dia que você nasceu de novo? Anota essa data. Sabe o dia que você se batizou? Anota essa data. Mas Deus vem tratando a tua vida desde lá. Hoje é um tratamento do Senhor na tua vida. E amanhã, outro tratamento. E terça, outro tratamento. E Deus vai fazendo assim. Porque Ele está querendo fazer com que eu e você cresçamos a imagem perfeita dEle. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, pastor, qual é a intenção da gente compartilhar essa palavra a respeito de José, a respeito de Abraão, a respeito de Jacó nessa noite? Porque quem não se move por propósitos, aceita a proposta. Irmão, se você se mover por propósito, nenhuma proposta te para. Que proposta, pastor? Proposta de ganhar mais. Proposta de mudar de emprego. Irmão, qual é o propósito de você mudar de emprego? Qual é o propósito de você abrir tal coisa? Propostas não nos definem, porque se a gente receber uma proposta melhor, talvez até do diabo, a gente aceita. Mas propósito não, propósito é um só, é do céu. Propósito é o Senhor que estabelece, e a gente não se move por isso. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, eu fico preocupado de verdade, quando homens me consultam sobre propostas sem discernir propósito. Quando alguns homens falam assim, cara, e o que eu faço? Eu pergunto, qual é o propósito? Eu não sei, então não aceita. Porque é só um propósito, é só uma proposta. É só uma forma de fazer a sua vida dar certo. Mas pastor, não é para fazer isso? A minha vida vai dar certo por causa da palavra de Deus. A minha vida não vai dar certo a partir de um aumento de salário. A minha vida não vai dar certo porque algum homem me conectou com fulano de tal. A minha vida dá certo porque Deus quer que ela dê certo. Porque Ele fez assim com José, Ele vai fazer assim comigo, vai fazer assim com você. Amém, irmão? Você entende isso? Então, pastor, o que você está querendo dizer? Qual era a referência de José como pai? Antes de Jacó ter a ruptura, ele era usurpador. Eu ia falar sobre o significado de José. Ele era suplantador. Um dos significados de Jacó é que ele saiu da barriga do seu ventre agarrando no calcanhar do outro irmão. Então assim, cara, Jacó era um cara difícil, mano. Mas Jacó entendeu a ruptura do Senhor. Ah, mas eu sou uma pessoa muito difícil, pastor. Eu falo muito, eu sou difícil. Não, pastor, a minha personalidade é muito fechada, eu sou difícil. Irmão, ruptura do Senhor.
Deixa Deus operar dentro de você. Deixa Deus fazer uma cirurgia. Sabe por quê? Se nós estivermos abertos à ruptura, se você é pai, pastor, eu fui um pai ruim, eu fiz isso, aquilo, outro. Se abra a ruptura, seu filho vai ser um José. Pastor, mas eu não dei muito certo, seu filho vai ser um José. Porque se foi assim com Jacó, irmão, por que não pode ser comigo? Jacó, que era um cara terrível, sabe como que ele é lembrado? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O cara terrível. O cara que era suplantador. Agora ele é ponto de referência. Você sabe o que é ponto de referência? Eu vou lá na igreja do Campinho, aonde? Em frente ao UPA. Eu conheço um Deus, que Deus? O Deus de Jacó. Irmão, eu e você precisamos ser homens de referência. Amém, irmão? Você recebe isso? Pastor, mas eu fui terrível. Ruptura na sua vida nessa noite. O Senhor vindo e rasgando a sua vida de dentro para fora. O Senhor te colocando numa nova medida. O Senhor transicionando você para um novo nível. Fazendo de você um homem que nem você sabia que você era. Fazendo de você uma mulher que nem você sabia que você era. Irmã, se abra a ruptura em nome de Jesus. Irmão, se abra para a ruptura de Deus em nome de Jesus. Ah, mas mulher é difícil, isso, aquilo, outro. Vai ficar preso na personalidade ou vai se abrir a ruptura? Ah, mas homem é desligado, homem. Vai se abrir a ruptura ou vai continuar vivendo o curso desse mundo? Ou vai ser mais um CPF igual do seu pai? Ou vai seguir o curso de ser apenas o sobrenome? Irmão, Deus está querendo fazer algo novo na sua vida. Ele está querendo fazer e é hoje. Irmão, de verdade, cara, se Deus fez com Jacó, Ele pode fazer comigo, cara. Se Deus fez com Jacó, Ele pode fazer com você. Amém, irmão? Você entende isso? Então, se Jacó, sendo ruim do jeito que foi, Deus pôde colocar ele como referência. O Deus de Abraão, que foi o patriarca, Isaac, que foi, cara, tremendo, e Jacó. E sabe o que é o mais incrível? Jacó, um pai que até a ruptura era terrível, conseguiu gerar José. Um filho maravilhoso, que governou e governou muito bem. Aonde o mundo estava em caos, ele tinha uma palavra de provisão. Quando o mundo estava sem dinheiro, ele tinha um recurso, ele sabia administrar. Amém, irmão? Você entende isso? Então entenda de uma vez por todas, a nossa vida, você como pai, não é apenas colocar o nome do teu filho como José. É você ser o pai disposto como Jacó foi. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Ah, eu vou colocar o nome do meu filho de tal. Ah, o meu filho... Irmão, não é a boa vontade de você colocar o nome do teu filho, nome bíblico. Isso é só o início. É você se portar como os pais desses homens se portaram. Porque se tem uma coisa importante para a gente saber é, quando você vê um filho dando certo, a primeira coisa que você tem que perguntar é, de quem é filho esse menino? Teve um pai sobre ele. Pastor, mas eu não tenho um pai. Você tem um Senhor. Lembra que Abraão tinha o pai Terá? Abraão ouviu, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Pastor, eu não tenho pai biológico. É como se Deus liberasse para você, sai daí. Sai da tua terra. Eu vou fazer de você pai de multidões. Você não tinha pai, você vai se tornar pai de muitos. Amém? Você entende isso, irmão? Ah, pastor, mas eu tive um pai maravilhoso. Então, glória a Deus, o Senhor vai continuar na tua vida como foi com José. Jacó viveu a ruptura e pôde abençoar José a partir daquilo que ele carregava. Porque, irmão, eu consigo imaginar até o próprio José falando isso. O Deus de Abraão, de Isaac e do meu pai. Irmão, que eu e você sejamos esses homens nessa noite. Com essa disposição. Que disposição, pastor? Eu não tinha pai. Tá bom, então o seu filho vai falar. O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. E o Deus do Gabriel. E o Deus do Saulo. Amém, irmão? Tu recebe isso? Cara, que eu e você, cada vez mais, sejamos esses homens responsáveis de saber que Deus quer fazer uma ruptura na tua vida. Existe uma janela de oportunidade para mim e para você. Irmão, não escute essa palavra e acha que é só mais um esboço. Isso é uma janela de oportunidade. Abra-se a ruptura. Abra-se a essa transição que Deus quer fazer. Esteja aberto para o Senhor fazer. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Porque a gente não vai se garantir na nossa experiência, a gente vai se garantir na voz do Senhor. A gente, como pastores de uma igreja, a gente não vai se garantir apenas em... Não, a gente tem muitos irmãos que congregam com a gente há muito tempo. Irmãos, entenda isso. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você já ouviu isso, né? Mas tempo não define muita coisa. Se definisse, Jesus não tinha ministério de só 3 anos. Pegou no teu espírito? Ah, mas eu tenho muito tempo de crente. Não define nada.
Jesus, seu ministério só durou 3 anos e ele fez o que fez. É a partir da disposição do teu coração. É a partir do teu quebrantamento e da tua humildade. É a partir da tua disposição de se abrir à ruptura que o Senhor quer fazer. Senhor, até hoje eu era um Jacó. Cara, então, deixa Deus te transformar no Israel nessa noite. Deixa Deus te transicionar para um novo nível. Deixa Deus mudar o teu nome. Pastor, como é que isso acontece? Quando você entrar numa relação com o Senhor e Ele machucar a tua coxa. Não sei se você está disposto a isso. Não sei se você está disposto a entrar numa relação com o Senhor e Ele falar assim, ó, é isso aqui. Vai te doer, mas para. Porque você entende que Jacó, irmão, por que ele machucou a coxa? Porque ele era muito bom em fazer as coisas. O Senhor falou, eu te parei. Agora, se você era bom em andar muitas distâncias, agora se você demorava um dia, agora você vai demorar 5, porque agora você está mancando. Irmão, entrar no embate com o Senhor é ter certeza que a gente vai perder alguma coisa. Mas, irmão, entenda, Jacó perdeu a disponibilidade de andar rápido. Mas você consegue entender tudo que ele ganhou? Você consegue ver quantas coisas ele ganhou? Primeira coisa, ele mudou de nome, ele não era mais suplantador. Ele não era aquele que agarra o calcanhar do irmão. Ele não era o enganador. Agora ele era aquele que eu luto com o Senhor. É isso que Israel significa. Irmão, você pode ser um homem, uma mulher que chegou aqui desanimado, um Jacó, mas agora Deus te transiciona para Israel. Toda luta que você tiver, que você desanimou, o Senhor está falando, agora eu luto contigo. Esse é o teu nome. Você não está sozinho. Ah, pastor, mas eu não tenho pai. Tá bom, então você é o patriarca a partir de agora. Ah, Senhor, mas eu tive um ótimo pai. Ok, mas foi até aí. Agora eu quero te colocar como José. Você vai precisar passar por processos, por algumas rupturas que vão te colocar no novo nível. Amém, irmão? Você recebe isso nesse lugar, em nome de Jesus? Cara, então que o Senhor nessa noite possa te transicionar para um novo lugar. Cara, não seja o mesmo, irmão. Não seja o mesmo, de verdade, cara. Não sai daqui olhando a vida do mesmo jeito, olhando a igreja do mesmo jeito, as relações do mesmo jeito. Cara, se abra para o Senhor operar você de dentro para fora. Uma cirurgia, cara, uma cirurgia de verdade. Cirurgia tem dor, irmão. Tem anestesia, mas dói do mesmo jeito. O que dói, pastor? A recuperação. Cara, eu entrei no embate com o Senhor, mas e agora? A recuperação vai precisar de humildade. Para quê? Para sentar à mesa e conversar com pessoas. Abrir o coração. Para ter a reabilitação. Amém? Quem já passou por cirurgia? Não tem a fisioterapia depois? Irmão, entra num processo com o Senhor e depois vem viver vida de igreja. E depois vem submeter algumas pessoas que vão te auxiliar a entrar no novo nível. Que vão fazer com que a ruptura não seja só dor. Jacó viveu a ruptura, viveu o manco, mas teve a transição. Agora você é Israel. Agora você luta com o Senhor. Amém, irmão? Você entende isso? Então fique de pé no teu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Queria convidar os diáconos para já separarem a ceia. José, irmão, foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos. E José senta no trono aos 30 anos de idade. Você consegue entender que houve 17 anos de processo? Foram 17 anos entre ele ser vendido e ele sentar no trono. Só que sabe com que idade José foi morto? Ou morreu? Com 110 anos. Bom, o processo que você está passando é para te habilitar para um novo tempo e você viveu 80 anos de governo. Irmão, viva a ruptura do Senhor hoje. Deixa o Senhor fazer um novo hoje. Deixa o Senhor transicionar a tua vida hoje. Pastor, mas eu estou vivendo 17 anos de processo. E você vai viver, como foi com José, 80 anos de governo. 80 anos de prosperidade. 80 anos de frutificação na tua vida. 80 anos de avanço. Irmão, o processo não é maior do que a recompensa. O processo não é maior do que a promessa. Que eu e você sejamos homens e mulheres que não olhem apenas para o processo, mas que durante o processo olhem para o Senhor, sabendo que Jesus luta comigo. Jesus está com você nessa noite, irmão. Jesus está contigo. Se abra para o Senhor fazer o que só Ele pode fazer na tua vida. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, quem era Jacó antes da transformação? Cara, ele enganou o irmão, ele enganou o pai para receber a bênção, manipulou as situações para prosperar com Labão. Teve um momento de confronto em Peniel,
Mas a partir de Gênesis 32, ele vive o processo. E Gênesis 33, que a gente acabou de ler, ele começa a viver a mudança. Cara, que eu e você estejamos abertos para viver a mudança na nossa vida. Irmão, esteja aberto para entender que a transição que nós estamos vivendo na igreja é um tempo de instrução para tudo aquilo que o Senhor vai liberar sobre nós. O Senhor não vai liberar o vinho novo sobre odre velho. O Senhor não vai fazer as coisas do mesmo jeito que Ele fazia no passado. Você entende isso? O Senhor é um Deus que não muda, mas Ele se movimenta. Eu achava que a igreja era de tal forma, o Senhor está fazendo as coisas diferentes. Se abra para a ruptura. Eu achava que a relação era dessa forma. Se abra para o novo, o Senhor está fazendo diferente. E a melhor coisa disso, irmão, é a gente transicionar. Deixa de ser Jacó, irmão, já deu. Vamos ser Israel. Vamos ser Israel. Está disponível para nós. Está disponível para mim e para você nessa noite. Você pode fechar seus olhos nessa noite? Vamos fazer uma oração antes dos irmãos começarem a servir a ceia. Pai, eu quero viver essa ruptura. Se você tiver disposição de fazer essa oração, levante uma de suas mãos. Senhor, eu quero fazer uma ruptura. Senhor, eu quero transicionar para um novo tempo. Senhor, eu quero aproveitar a janela de oportunidade que o Senhor está disponibilizando para nós. Senhor, se por algum tempo eu vivi como um usurpador, nesse tempo eu quero viver como um libertador. Eu quero viver como Israel. Eu quero ter certeza que eu luto contigo. Senhor, eu não quero viver a minha vida lutando sozinho as minhas guerras. Senhor, por mais que hoje, Dia dos Pais, eu não tenha um pai biológico, a tua paternidade vem sobre nós. E hoje eu me torno patriarca. E a partir de mim, aqueles que não tiveram o que eu tenho, vão passar a ter. Irmãos, eu oro para que você, homem e mulher que talvez não tenham pai, você seja um adotado por um espírito de paternidade como nunca antes. Nunca antes, nunca antes. E a partir de vocês começa a vir uma provisão, uma segurança que vocês nunca viveram. Que vocês nunca viveram. Porque quem faz isso é o Senhor. E pastor, qual é a ruptura? É o Senhor falando, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela. Sai do teu jeito, sai das tuas manias. Vem viver uma vida de liberdade comigo. Vem viver uma vida de liberdade. Eu quero que você seja um filho meu que voe. Eu tenho grandes coisas para você. Um lugar de liberdade. Vem viver a vida aqui de cima. Vem olhar daqui. Daqui já está tudo pronto. Daqui já está tudo feito. Daqui já está tudo resolvido. Venha descansar o teu coração. Venha descansar o teu coração. O teu coração em nome de Jesus. Os irmãos podem distribuir. Continue orando com a tua casa, com a tua esposa.